Como orar de forma eficaz? Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. É uma alegria ter você aqui comigo, meu irmão, minha irmã, e hoje nós vamos meditar no capítulo 5 de Tiago, versículos 13 a 16, e nós vamos aprender como orar de maneira eficaz. Quais são as atitudes, como devemos nos comportar para que nossa oração seja eficaz e poderosa para assim chegar até o trono de Deus. Vamos ler o texto? A passagem que nós vamos ler de Tiago 5, de 13 a 16 diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para seres curado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando Tiago está concluindo a sua carta, ele está aproveitando esse momento para injetar fé no coração dos irmãos. E a reflexão que nós temos hoje neste texto nos dá diretrizes claras sobre como devemos agir em diferentes circunstâncias. Está alguém doente, está alguém aflito, alguém angustiado, ore. Quando você está aflito, na aflição, qual a sua atitude? Você se desespera ou você lembra que há o Deus Todo-Poderoso que prometeu estar com você e caminhar com você ao seu lado? Nós precisamos lembrar das promessas de Deus. A oração, ela nos dá conexão direta com Deus. E quando oramos, aflitos ou não, nós estamos mostrando nossa dependência de Deus. A direção que a oração vai nos dar é que um coração cheio de fé vai chegar ao trono de Deus, a sua oração, e essa oração que vai nos aproximar de Deus vai aplacar a dúvida, a aflição, a angústia, a ansiedade, as preocupações que são ladrão de alegria e querem nos tirar a paz. Mas lembre-se, algo muito importante nesse contexto: Deus não ouvirá a nossa oração se nós estivermos comprometidos com uma vida de pecado. E eu me lembro do Salmo 66, versículo 18, que diz: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Portanto, eu preciso me apresentar diante de Deus com um coração puro, com mãos limpas, para que então possa a minha oração chegar ao trono de Deus. Deus não tem compromisso com quem tem uma vida de práticas de pecado. Avalie sua vida, veja o que precisa mudar, confesse a Ele os seus pecados e você será perdoado. A oração eficaz, ela precisa de fé. É um outro elemento que nós não podemos esquecer. Na aflição precisamos orar, mas a oração precisa ser feita com fé. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6, nós vemos a recomendação de Tiago. Se alguém precisa de fé, peça, porém, a Deus e peça com fé, sem duvidar. Não seja incrédulo. Quando você se aproximar de Deus em oração, lembre-se, Ele é poderoso para responder às nossas orações. Mas o texto que lemos também fala, se tem alguém contente, alegre, louve, adore. Quando estamos alegres, Tiago nos recomenda a expressar, a jogar para fora a nossa gratidão através do louvor. É muito gostoso quando tudo vai bem e temos um coração grato, nós naturalmente nos inclinamos para a adoração. O louvor que sai dos nossos lábios chegam ao trono de Deus como cheiro suave e Deus se alegra de um coração grato que se aproxima dele, reconhecendo que Ele é que é o Deus Todo-Poderoso e a fonte de todas as bênçãos em nossas vidas. Acordamos hoje, trabalhamos, estamos vivos, Deus tem nos sustentado e é Ele o autor da vida e é Ele o responsável por todas as bênçãos na nossa vida. Quando Tiago vai narrando esse texto, ele diz, se tiver alguém doente, o que ele diz? Busque o apoio da igreja. É fundamental. Versículo 14,
ele nos encoraja a chamar os presbíteros da igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Então, a ideia que Tiago tem é que você está sofrendo, está doente, procure a liderança da sua igreja. Por que a liderança? Porque sobre a liderança da igreja estão os dons de liderança, mas também a fé. E aí algo importante aqui, a comunidade deve estar reunida. Onde tiver reunido 2 ou 3 em meu nome, Jesus disse, ali estou. Então, você não precisa esperar uma igreja muito cheia, não precisa ser uma igreja grande, repleta de muitas pessoas. Precisamos de pessoas com fé e que tenham a autoridade para orar e assim repreender a enfermidade. A oração feita com fé pode curar, pode restaurar e trazer renovo espiritual para aquela pessoa. O texto diz que o presbítero deve usar óleo. A ideia do óleo aqui, na Bíblia, ela tem 2 sentidos. O óleo era usado como remédio, mas aqui eu creio que é uma aplicação para a unção que simboliza o Espírito Santo. Então, a oração da fé, e aí há detalhe aqui importante, não é a oração da fé da pessoa que está pedindo oração ou precisando da cura, mas é quem vai orar. Então, a oração da fé, ou seja, a oração de quem ora, restaurará o doente se esta for a vontade soberana de Deus. E o texto ainda diz que se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Interessante, porque a confissão ela está inclusa na cura. Algumas enfermidades em nós não foram embora porque há pecado oculto e nós precisamos lembrar do 4º item nesse devocional. O versículo 16 diz que se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas o versículo 16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Aqui nós temos 2 mandamentos da mutualidade. Todo versículo que fala uns aos outros está falando dos mandamentos da mutualidade. A confissão de pecados deveria ser algo mais natural, mais orgânico na igreja. Quando você se conectar com alguém, quando você estiver orando com alguém, lembre-se, a confissão de pecados era uma prática na vida da igreja antigamente. Hoje, nós estamos abandonando essa prática e, na verdade, aqui está um mandamento da mutualidade. Orai um pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós precisamos voltar a essa prática. A confissão de pecados vai restaurar a vida espiritual, porque no final o que mais importa não é o físico, mas sim o espiritual. Deus pode curar o físico, mas a preocupação de Deus, a morte de Cristo na cruz foi para curar o nosso espírito, libertar-nos do poder do pecado. A oração que é feita um pelos outros gera unidade, porque é uma expressão de amor da comunidade que vive unida. Se não houver presbíteros, não tem problema. Talvez você esteja pensando, mas se não tiver um presbítero, nenhum problema, porque o sacerdócio de Cristo está sobre nós, o corpo da igreja. Então, qualquer irmão com fé deve e pode orar para que a cura seja restabelecida. Tiago vai nos lembrar que a oração é poderosa, que é por meio dela que nos conectamos a Deus e por graça e misericórdia Ele nos ouve. Há situações na vida em que nós vamos passar por dores, por aflição e nós precisamos contar com a ajuda da comunidade que servirá como terapeuta para nos ajudar e fortalecer a nossa fé. Há situações em que nós vamos reunir apenas para louvar. Se estamos contentes, devemos criar esse hábito de reunir a igreja e adorá-lo, louvando pelo que Ele faz. Que possamos viver essa vida diária, buscando a Deus em oração, louvando ao Senhor na gratidão e apoiando uns aos outros na comunidade de fé onde você está inserido. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Eu vou pedir que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo com 5 amigos. E se você deseja apoiar o Ministério Palavra de Esperança, você pode se tornar membro do canal. Aí, na abertura do canal, você encontra um lugarzinho escrito aí, seja membro. Você clica aí e pode se tornar membro apoiando o Ministério Palavra de Esperança. Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus assim permitir.
Um forte abraço. Tenha sempre esperança.